Notícia. Aguardando notícia. Aguardando notícia. Guardiã da Bola. Olá, aqui é o Vitor Limeira falando e sou o apresentador do Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. Para falar de futebol da região, de segunda a sexta-feira das 8 às 9 da noite. Conto com vocês. Guardiã da Bola. Guardiã da Bola. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia, aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, direto do nosso CGE ABC, com a previsão do tempo para o dia 22 de setembro de 2020, data em que comemoramos o dia do início da primavera e o Dia Mundial sem utilização de carro particular. Nesta terça-feira temos um dia com muita nebulosidade e ocorrência de chuva fraca moderada a qualquer momento em toda a região do Grande ABC. Os ventos estarão com intensidade moderada. Temperatura será com mínima de 13 e máxima de 18 graus. Amanhã, quarta-feira, não há previsão de chuvas e o sol poderá aparecer ao longo do dia, mas as temperaturas ainda estarão baixas, com máxima de 22 e mínima de 13 graus. Cuidados! As atividades profissionais, comerciais e de lazer foram mais flexibilizadas para dar maior tempo de acesso a elas, mas isso traz a cada dia também uma maior responsabilidade a todos nós. Evite locais de grande aglomeração de pessoas. A higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares mais idosos. Use máscara, mantenha o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, lave sempre bem as mãos e use constantemente álcool em gel. Atenção! Estamos aos poucos retomando a economia, mas com muitas dificuldades ainda. Sempre que possível, prestigie o comércio de seu bairro e de sua cidade. Exige nota fiscal, pois os impostos são a garantia da execução de melhorias para toda a população. Tempo e Temperatura. CGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Música e informação na palma da sua mão. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. Música, informação, da notícia, na palma da sua mão. Começa agora, Octopus Comunicando com Carol Ferrari. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco no Octopus Comunicando desta terça-feira. Agora, 19 horas, nos estúdios da Guardiã da Notícia. Hoje com um assunto bem bacana sobre gerência de projetos, né? Eu sou Carol Ferrari, publicitária, sócia, diretora na Octopus Comunicação, uma agência com mais de 40 anos de mercado, e estou aqui para trazer comunicação envolvendo todas as áreas do nosso mercado. Hoje com Úrsula Ferrari, prazer imenso tê-la aqui conosco. Vou apresentar um pouquinho dela para que vocês possam entender mais. Ela é formada em engenheira de produção pela FEI, atuou em empresas Latam e Embraer, com experiência de mais de 15 anos em gestão de projetos e qualidade, mapeando a melhoria
processos, desenvolvimento e gestão de equipes, análise e mitigação de riscos, desenvolvimento de escopos e cronogramas, controle de budget e redução de custos, visando a redução de perdas, sustentabilidade dos negócios e satisfação dos clientes. Atuação em PMO, gerenciando portfólio de projetos, projetos estratégicos e lançamento de produtos, definindo e monitorando metas e indicadores. Lidera equipes de trabalho com foco em desenvolvimento e delegação. Atua em grupos multifuncionais e multiculturais com pensamento estratégico orientado em resultados, transformando dados em informações estratégicas. Conhecimento em metodologias de gerenciamento de projetos, em ferramentas de qualidade, PMBOK, OKR, Scrum, Gira, Canva, PDCA, 5W2H, FME, certificações PMP. Alô? Oi, Úrsula? Cortou aqui, agora voltou. Oi, Úrsula, tá nos ouvindo? Tô ouvindo, sim, agora eu tô ouvindo. Tinha dado uma cortadinha aqui, agora voltou. Boa noite, Um Carol, prazer receber você aqui conosco. Prazer é todo meu. Você já fez um resumo aí do meu background, né, do meu currículo, mas cortou, eu não sei se você fez alguma pergunta. Não, ainda não, a gente vai começar com as perguntas. Tá. Eu estava apresentando você para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Então, vamos lá, eu já vou começar, então, já te questionar aqui com várias perguntinhas. Como a gente viu, são tantas siglas, tantas certificações, que eu acho que vale um resumo, que é muito importante, da tua apresentação do que significa ser um gerente de projetos. O que você faz, como que você realiza, se você tiver um exemplo que possa dar para a gente, para que fique claro, todo mundo poder entender o que é esse universo do que você realiza. Antes de falar até o que um GP, né, um gerente de projeto faz, eu vou falar rapidamente o que é um projeto, né? Então, o projeto, ele é um esforço temporário, né, com a finalidade de produzir uma entrega, né? A finalidade de uma entrega, de entregar um resultado e com recursos limitados. Então, o projeto ele tem um começo, meio e fim. Uma operação numa empresa, por exemplo, contínua, não é dado um projeto. Então, o GP, o que ele faz? Ele faz a coordenação desses recursos, a coordenação das pessoas, para que essa entrega seja, assim, para que a gente tenha essa entrega, resultados desejados alcançados. A grosso modo, a gente comparar um gerente de projeto ao maestro de uma orquestra, né? Então, ele não vai fazer tudo, ele não vai conhecer tudo, mas ele vai fazer com que a equipe tenha sincronia, né, para que a gente chegue no resultado desejado. Comparando agora, voltando ao exemplo da orquestra, ele vai como se fosse fazer com que a orquestra mantivesse o ritmo dela, que todos tivessem a mesma finalidade, o mesmo foco, que é manter a música afinada no ritmo dela. Entendi. Então, essa maestria, ela é tocada pelo teu profissionalismo, então, onde quer que você, na empresa ou o projeto que seja, você sempre orquestrando tudo isso, né? Isso. A gente costuma falar, né, que se tudo funcionasse 100%, né,
não iria precisar do trabalho de um gerente de projeto. O gerente de projeto, ele faz exatamente o que o maestro numa orquestra faz, né? Ele faz com que as pessoas mantenham o mesmo foco e que as áreas trabalhem juntas, né, no mesmo objetivo, que esse serviço, né, que esse trabalho tenha sintonia. Entendi. Muito bacana, Úrsula. Eu vou até, dando sequência a isso tudo que você está dizendo, quais são as métricas, então, que você usa para medir e acompanhar o sucesso das implantações em que você se coloca está envolvida? Então, Carol, a gente fala, o projeto, ele fala muito da tríade de projeto, né? Que é o prazo, o escopo e o custo de um projeto. Claro, tudo focando a qualidade da entrega, né? Do produto, serviço que você vai entregar. Mas o que vai determinar o sucesso ou não de um projeto é a satisfação de um cliente, né? Tanto interno quanto externo. É o feedback que aquele cliente vai te dar. Então, a finalidade de um projeto é sempre entregar valor, um problema ou atender a uma necessidade do teu cliente. Então, o sucesso... Legal, Úrsula. O que significa, diante disso tudo, então, esse universo de possibilidades de atuação, porque, como você bem colocou para nós, o gerente de projeto, então, sendo esse maestro, ele cabe em todos os segmentos de mercado, né? O que significa, sendo assim, para esse gerir as pessoas que estão envolvidas nesse projeto? Porque a gestão de pessoas também, a gente sabe a importância disso, o quanto tudo depende da realização do time, do grupo, né? Como é que é gerir, liderar, fazer essa gestão dessas pessoas todas envolvidas nos projetos? Pois é, cara. Gerir pessoas é você conseguir com que elas entreguem o melhor delas, né? E o ser humano, ele é o recurso de maior valor dentro de uma organização. As empresas não têm sucesso. Quem tem sucesso são as pessoas que fazem com que a empresa alcance os resultados que ela deseja. E um projeto, ele ter sucesso, né? Agora, as metodologias ágeis falam bastante disso, né? A gente tem que trabalhar muito transparente. As pessoas têm que saber por que elas estão fazendo aquilo. E saber da importância que o que elas fazem tem no todo, né? A gente, principalmente se a gente falar agora, a gente está começando agora a receber a geração Z no mercado de trabalho, e a geração Z é extremamente focada em valores, né? Eles precisam ter valor no que faz, né? No que eles fazem, e a transparência para eles é muito importante. Eles são muito embasados na verdade. Então, a transparência, na hora que você vai gerir uma equipe, ela é uma palavra muito forte, ela está muito presente, né? Transparência, e as pessoas precisam sentir a necessidade, assim, que aquilo que elas fazem é importante para o todo. Não tem como, né? Como você bem colocou, o valor de qualquer empresa e projeto está calçado em cima das pessoas, né? Tudo acontece e existe em função daquilo que as pessoas se entregam, realizam, da capacidade de cada um para o êxito do todo, né? Com certeza, com certeza. O que a gente tem de maior valor hoje é o colaborador. São as pessoas, são elas que geram as ideias, elas que fazem acontecer, elas que entregam o resultado mesmo. E motivar a equipe para tudo isso tá junto nessa tua orquestração, né? Penso eu. Carol, eles têm que sentir que você faz parte da equipe, né? Que você está ali com eles, que você está ali para sofrer a dores deles, comemorar as alegrias, as conquistas deles, né? A liderança, ela está ficando mais horizontal, né? Ela está deixando de ser verticalizada e ficando horizontal, né? Então, os líderes
né? Eu vi que muito do seu trabalho, né, Úrsula, é pautado em fazer cumprir metas, né? Redução de perdas, sustentabilidade de negócios, entre tantos outros. Como é ser produtivo e transformar objetivos em resultados satisfatórios dentro de um negócio ou de uma empresa, organização? A gente, na verdade, por que a gente sabe que algo está funcionando, né? Porque aquilo gera resultado. E como que a gente sabe que está gerando resultado, que gerou resultado? Medindo. Então, por isso que a gente tem metas, né? E a gente trabalha com metas e objetivos, e a gente vai sempre medir se a gente está alcançando isso, né? Aonde a gente queria chegar? A gente realmente chegou aonde a gente queria? E como que a gente faz isso? Medindo, né? E no gerenciamento de projeto, a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente tem metas, a gente acompanha elas para saber se a gente está no caminho certo, se a gente vai recalcular a rota, vai se adaptar. No mundo que a gente está hoje, né, um mundo totalmente VUCA, volátil, onde as coisas mudam rapidamente, a gente tem que ser... a gente tem que constantemente estar se adaptando e atualizando as metas e revendo as metas e acompanhando para realmente ver se a gente está gerando o resultado que a gente planejou. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Até em cima disso, te ouvindo, né, me passou uma outra questão. Nesse construir o caminho, então você tem que buscar realizar essas metas, esses objetivos. É você quem cria essa mecânica por imergir e entender quais são os melhores caminhos? Como é que acontece isso, esse processo? Porque isso é curioso também, a gente fica desperta em nós a curiosidade de entender um pouco. Como é que dá essa mágica? As metas, Carol, elas têm que estar alinhadas com a estratégia da empresa, claro, né? A empresa tem uma missão, tem objetivos e tudo que a gente faz dentro de uma empresa vai estar aliado a essa estratégia. O caminho que a gente percorre não é o gerente de projeto sozinho que vai... É ele com a equipe toda, né? O gerente de projeto, ele trabalha com uma equipe que cada um tem a sua expertise, né? Cada um conhece muito bem o que faz e melhor que o gerente do projeto naquele ponto, né, específico. E junto com eles que se toma as decisões, o caminho da melhor ação a ser tomada. Então, é um trabalho muito em conjunto, é um trabalho muito de equipe. Tá, na construção disso, né? Entendi. Porque a gente já fica imaginando assim, né? Principalmente eu. Pô, um gerente de projetos vai resolver a minha vida, né? Não que não seja, não que não contribua, mas é como você disse, é uma equipe. Então, logo na hora eu já imagino, pô, teu gerente comigo. Cara, assim, ninguém resolve, né? Assim, sozinho ninguém resolve nada. E assim, o projeto, ele vai trabalhar junto com a equipe. E as ferramentas de projeto, o próprio gerente de projeto, se, por exemplo, o Waze, né? Se você não seguir aquilo que está lá, se você tiver ferramentas de projeto para trabalhar, né? A gente já falou até, você citou algumas na hora que você falou do veículo, né? Então, você está usando metodologia PMBOK, por exemplo, mas se as pessoas da equipe elas realmente não aplicarem, não fizerem acontecer, não adianta, né? Então, o gerente de projeto sozinho, ele realmente não vai conseguir resolver a vida, né, de ninguém, a vida da empresa. É um trabalho em equipe. É sempre
motivando todo mundo, as pessoas entendendo a importância, né, delas no todo, elas tendo a visão sistêmica do processo, né, despartamentalizar a empresa e deixar assim, desverticalizar, né, as pessoas estão cada vez mais tendo que ter a visão toda, né, enxergar o que os clientes realmente precisam e entender a importância do trabalho dela dentro desse processo. Exato. Não, é que é muito, esse assunto é muito gostoso de falar, Úrsula, é muito importante, porque é uma profissão que assim, já não é tão nova, mas ela ainda é nova, né? Não tem ainda um entendimento absoluto das possibilidades que um gerente de projeto pode fazer e os lugares que ele pode atuar, né? São muitas possibilidades, então, assim, é um assunto que é gostoso de falar, de trazer esclarecimento para todo mundo que está acompanhando a gente, porque isso até possibilita despertar o interesse em quantos, né, que podem aí tá buscando, a moçada, buscando um caminho, profissão. É legal que você traz isso e ilustra para quem pretende contratar e para quem deseja entrar nessa profissão, né? Com certeza, é uma área bem ampla, assim, tudo pode ser um projeto, até na nossa vida pessoal, né? Você pode ter um projeto de, não sei, emagrecer e perder X quilos, e você pode estar lá, né? É um projeto, vai ter um começo, meio e fim, e você vai gerenciar aquilo, e você vai ter ações, e eu sou suspeita, eu sou apaixonada por gerenciamento de projetos. E eu também. Eu também já sou sua fã, porque o assunto e a tua propriedade para isso, experiência, é admirável, né? E também sendo uma mulher, me inspira ainda mais. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Ó, outra das suas muitas atribuições é o gerenciamento de projetos no desenvolvimento de novos produtos. Como são os processos em empresas tão diferentes pelas quais você já passou, então, como a SEB e a própria Embraer? Ou seja, em uma eletrodomésticos e na outra aviões. Quais são as diferenças e as semelhanças nesse universo? Como é que é isso, né? Você ter estado em realidades tão absolutamente distintas. Na verdade, Kai, que nem eu falei, a gente usa o gerenciamento de projeto em inúmeros setores, ramos, né? Educação, marketing, e o produto realmente é diferente, mas a base, né? A base do gerenciamento do projeto, ela é a mesma. Ele vai atuar como um facilitador, né? Como um elo entre as áreas para que tudo aconteça, lembrando lá, né, do nosso exemplo da orquestra, para que tudo fique no ritmo, né? E então ele atua como um facilitador, ele atua como uma pessoa que vai, um motivador de equipe, né? Uma parte importante, né, na parte de gerenciamento de projeto é a comunicação, né? A comunicação, ela tem um peso muito, muito grande no gerenciamento de projeto, né? Comunicação no sentido de informar a equipe de tudo que está acontecendo, deixar as partes interessadas sempre recebendo informações do projeto, o que está acontecendo. Então, assim, o produto em si, né? A gente falou de eletrodomésticos e aviões, o produto em si, ele é tão diferente, mas a base do gerenciamento de projeto é a mesma, assim. Atualmente eu estou trabalhando com projetos de construção civil claro, você acaba aprendendo sempre coisas específicas da área, isso sempre agrega, mas a base, né, a metodologia, o conhecimento para gerenciamento de projeto, aquela base é a mesma. Não sei se eu me fiz entendida, Carol. Sim, fez sim. A gente que imagina que, poxa, vai requerer
mais multifacetas ainda desse profissional que já é tão facetado, né? Porque certas para o momento certo do projeto, né? Então, assim, eu não vou precisar... Claro, existe o que confunde um pouco, às vezes, as pessoas, né? No caso de um avião, por exemplo, né? Que a gente falou da Embraer, é o projeto do avião. O projeto do avião é algo específico mesmo. É como se fosse o projeto de uma casa, né? Então, precisa de um arquiteto ou de um engenheiro civil para fazer o projeto daquela casa. Mas o gerenciamento do projeto, no termo projeto que eu falei, que seria um esforço temporário, né? Esse processo, aí cabe ao gerente de projeto de pessoas que tem o conhecimento que ele precisa, né? Que aquele projeto precisa para dar suporte para ele. legal. Entendi. Ó, eu tô aqui, até vou dar uma pausazinha aqui, Igor, que a gente está aqui com o nosso produtor. Tô pegando aqui o Facebook e tô vendo que tem alguns comentários. Inclusive, me dá licença, Igor, vou comentar aqui. Paulo César Ferrari. Valorizar o ser humano, ou seja, inclusão, passar e ter informações, atendê-lo, usar da transparência e do desenvolvimento de projetos em conjunto. Perfeita observação, né? Acredito que é dessa maneira mesmo como você também enxerga. E teve também uma pergunta que rolou aqui a mais, uma dúvida também do Paulo César. Quando da liberação das aeronaves da TAM, Latam, na Alemanha, Inglaterra, Europa, como funcionava esse projeto? A gente vai até falar um pouquinho disso depois, sobre a tua carreira também trilhada aí internacionalmente. Acho que dá para segurar essa pergunta para a gente responder junto depois, né, Úrsula? Eu não entendi exatamente o que o Paulo quer dizer. Ele quer saber da liberação da... Isso, ele pergunta assim, como que funcionava? Como você liberava as aeronaves? Como que dava tudo isso enquanto estava pela Latam, antiga TAM, né? Na Alemanha, Inglaterra, Europa. Como é que funcionava? Você fazia isso acontecer? Aí é um projeto especificamente do recebimento de aeronaves, mas a aeronave ela tem uma vistoria que a gente faz, né? Os mecânicos e os pilotos. Então a gente faz uma vistoria tanto física da aeronave quanto mental, né? A documentação também tem que estar toda em ordem, senão ela não pode nem operar. E estando tudo em ordem, tem o voo de ação, é um voo também que os mecânicos, junto com os pilotos, eles fazem na aeronave, com a aeronave, para aceitar aquela aeronave, os sistemas estão funcionando. Depois tem toda a parte de jurídico, de contratos, para receber essa aeronave. Aí seria assim, a gente entraria numa coisa bem específica já, um assunto específico, um exemplo de projeto aí que... Não sei se eu respondi também a pergunta dele, a curiosidade dele. Acredito que sim. Estou vendo uns joinhas aqui na interação com o Facebook, então acredito que está respondido. Para mim, ficou claro. Eu vou só passar aqui para dar uma boa noite para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo também pelo Facebook da Guardia da Notícia. Patrícia, o Paulinho Zampol, um beijo grande para vocês. Larissa Ferrari comentando que somos duas feras aqui juntas, trazendo assunto. A Cláudia, boa noite. Maiara também, nos dando oi. O Paulo Caires, dois talentos juntos. Agradeço, Paulo, pela tua participação. A Leura, um beijo. Obrigada por estar aqui conosco também. Fátima Grana está aqui junto. Silvana Vieira, boa noite. Que alegria ter vocês três juntos aqui comigo.
Tchelo Nunes também nos dando boa noite. Gabriela Rocha. Marisa Horto, boa noite. Quero ouvir tudo a respeito do assunto. Paulo César, Giovanni também nos dando boa noite. Jaime Tortorello, parabéns. Estou aprendendo muito com o programa. Obrigada, seu Jaime. Uma alegria tê-lo conosco. Fernando Reis, dando um olá. E Nayara, boa noite. O seu Jaime fez um apontamento aqui. O CEO é bom ou o dono é que produz melhor? Eu não sei se isso vale também para o nosso questionamento como gestão de projeto. Você acredita, Úrsula, que ter o dono do negócio envolvido contribui ou dificulta? Se eu entendi o que ele perguntou? Então, enfim, do trabalho que você vai executar. Eu acho que eu acho que o dono, eu não entendi o que ele perguntou, porque ele falou de dono, né? Que são duas coisas que podem ser distintas, pode ser até ser a mesma pessoa, né? O fundador e dono de uma empresa, ele pode ser o CEO, mas o CEO pode ser um cargo atribuído a uma outra pessoa, principalmente em grandes empresas que não se tem um dono, que são acionistas, né? Mas... Acho que vale as duas explicações, sendo o dono, sendo ele próprio ou não, né? Ou um contratado, como em grandes empresas. Mas assim, as pessoas, assim, uma equipe de excelência, Carol, elas têm que ter autonomia, né? O que faz com que uma equipe alcance resultado, um dos pilares disso é a autonomia, né? Claro que a equipe vai ser dada para ela ter essa autonomia, né? Então, assim, o chefe, o dono, né, os níveis hierárquicos acima, ficarem toda hora inspecionando o trabalho de uma pessoa pode ser muito contraprodutivo, né? As pessoas têm que aprender a se responsabilizarem pelo trabalho que elas fazem. Então, a gente se fala muito hoje em dia, por exemplo, de metodologia ágil, né, que veio aí para ficar. E a metodologia ágil, né? Eu tenho certificação Scrum, né? Scrum Master e Product Owner, que é do framework Scrum. E ele é baseado em 3 pilares, né? Na transparência, que a gente já falou, na inspeção e na adaptação. A inspeção não é alguém inspecionando o seu trabalho, e sim a própria pessoa inspecionando o trabalho dela e sabendo que ela deu o melhor dela e que ela é capaz de melhorar e que ela é capaz de evoluir. Então, hoje em dia, eu acho que assim já se percebeu, né, essa gestão 3.0, e agora a gente já está entrando para 4.0, daqui a pouco, né, tá todo mundo falando de uma gestão 4.0, já se percebe que as pessoas têm que ter autonomia, as pessoas têm que ser responsabilizadas por que elas estão fazendo. Então, claro, elas vão ter o apoio da alta gestão, mas um dono acreditando no trabalho delas, delegando e sabendo que são capazes de fazer, né? As pessoas não vão fazer da mesma maneira que alguém faria, mas elas vão fazer da melhor maneira que elas podem e muitas vezes melhor até do que você acha que você faria. Então, é a confiança aí, né? Saber que as pessoas são capazes de fazer, de aprender, de se reinventar, né? E acreditar, né, na equipe, né, Úrsula? Tem que deixar fazer a coisa acontecer, né? Deixar fazer acontecer, deixar as pessoas se desenvolverem, terem autonomia. Se a pessoa não vê valor no que faz, sente que não tem autonomia, com o tempo ela vai desmotivando, ela vai... Ninguém gosta de fazer algo que sabe que não tem valor, que não enxerga valor, ou que vê que alguém não confia no trabalho dela, né? Isso daí não... A gente é assim, né?
Claro. Mas é muito legal isso que você. Foi muito boa, então, a pergunta do seu Jaime Tortorello, porque você tocou em assuntos que eu acredito muito também, eu como pessoa, né? Então, a gente leva disso dentro dos nossos negócios, dentro do nosso trabalho. E o que você está falando é absoluto. Porque como pode você ter uma equipe e você tá em cima, pô, então você não tá acreditando, você não acredita, você não confia na tua extensão, porque a equipe é uma extensão sua, né? Você confiar, claro, você ter os feedbacks, bater o papo, saber como está o andamento de tudo, isso é absolutamente saudável e é produtivo. Agora, eu tá ali checando, ô Úrsula, você fez? Ô Úrsula, isso aí, pô. Quem que vai? Ninguém trabalha feliz dessa maneira e você não entrega o seu trabalho, né? Exatamente, o que vocês é o resultado, né? A maneira como eles vão fazer, eles vão buscar isso, né? O que você e você vai estar lá como líder para apoiar, para desenvolver essas pessoas. Perfeito, perfeito. Acredito muito nisso, acredito muito no trabalho, naquilo que você faz. É preponderante. Vou até continuar aqui, olha. Um beijo também para o Alan. Um beijo para o querido amigo Carlos Carreiras, está sempre com a gente. O meu coaching também, eu tenho 2 coachings, Paulo César Ferrari e agora, então, o meu amigo Carreiras, eu brinco com ele. A Lude, nossa, Leia, um beijo também. Alice Caires também está mandando um beijo para a gente. Boa noite, Alice, obrigada. Maria Aparecida Morim também, estando aqui com a gente, eu mandando um beijo. Olha, eu agradeço todo mundo que está aqui conosco, participando da nossa entrevista, do nosso bate-papo com a Úrsula Ferrari, uma pessoa altamente capacitada naquilo que ela realiza, naquilo que ela faz. Eu vou dar sequência aqui mais algumas perguntinhas para você. Vai ao encontro do que o Paulo César colocou em uma das perguntas que ele fez sobre essa experiência internacional que então você tem, que era a pergunta que eu ia fazer aqui para você contar um pouquinho dos seus projetos internacionais que também estão na tua carreira. E isso é um orgulho para nós, né? Ainda mais como mulher, poder ter uma profissional que desenvolve e realiza fora e está no nosso país, levando da nossa inteligência para outros lugares em que você faz a diferença. Eu acho que se você quiser contar um pouquinho, falar, eu acho que vale também das surpresas, da cultura, da diferença disso tudo, como é que é realizar essa gestão de projeto em outros países, a língua, isso, enfim, cultura, né? Cá, que nem até o já viajei bastante a trabalho, né? E já tive muito com outras culturas. E a cultura, inclusive, ela pode ser uma barreira no projeto, né? Porque eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, muito se compra da China, né? A China é um grande importador, né? A gente compra muita matéria-prima da China, muito material da China, e a cultura chinesa é muito diferente da nossa, né? Então, por exemplo, o chinês, ele não fala não. Às vezes você faz uma reunião com um chinês e parece que está tudo ok, né? Eles concordam com a cabeça o tempo inteiro. E não concordaram com aquilo, né? Então, de repente, você tem uma surpresa que aquilo não... Então, você entender a cultura do país com que você está lidando, né? As diferenças culturais é muito importante. É muito importante para que a comunicação no projeto não tenha ruído. Como eu falei anteriormente, a comunicação é uma parte muito importante do projeto, né? Em todos os níveis, né? A comunicação com o cliente, para você entender exatamente o que o cliente quer, o que ele precisa. O cliente não pode falar exatamente o que ele quer, mas sabe isso, né? Tem que traduzir o que o cliente quer e trazer para nós. E fornecedores, mesma coisa. Essa diferença de cultura ela pode gerar ruídos na comunicação, né? Então eu já trabalhei com
com a Alemanha. O alemão é muito objetivo e o brasileiro ele tende a ser mais subjetivo. Isso também gera, né, a objetividade de um alemão, por exemplo, da investigação no brasileiro, que ele está sendo rude. Mas não, essa é a cultura dele. Eles são diretos, eles são objetivos. Trabalhei muito com o Chile, né, na Latam. Todo mundo sabe que a LAN e a Latam se uniram, formam a Latam. Bem diferenças de cultura e o projeto, quando estava na Latam, o projeto era tinha tanto equipe no Brasil e diferença de cultura fazia com que a minha comunicação para o Chile fosse de uma maneira, para o Brasil de outras, e você tem que entender essa diferença. Oi, Oi? Tá nos ouvindo? Oi, acho que cortou um pouquinho, né? Tô ouvindo. Você conseguiu escutar tudo que eu falei? Mas Carol, dessa diferença, o quanto realmente a cultura deve, claro que impactar, né? Nessa comunicação toda. A importância de se fazer entender em outros países ainda é maior ainda. Como você disse, Brasil é mais subjetivo, mais então cheio de emoções, né? importante você entender essas diferenças de cura. Até porque, geralmente, muitas vezes, quando você fala com alguém de outro país, você fala virtualmente, né? Não é sempre que... Agora, então... mas mesmo pré-pandemia, com outros países, era mais virtual. Então, já tinha a diferença de cultura na comunicação, mais o fato de ser virtual... Então, olha quanto ruído podia gerar nessa comunicação, né? E a comunicação é uma parte fundamental no gerenciamento de projeto. Perfeito. Aí mostra de verdade a importância da comunicação para a realização do seu trabalho, né? Pegando o gancho até da própria pandemia, nesse período atual de pandemia, com toda essa situação que estamos vivendo, então, a função do gerente de projetos ganhou ou perdeu espaço nas empresas? Os projetos tenderam a se congelar mais em função do momento em que a gente está vivendo? Como é que ficou o cenário para você, para os gerentes de projeto? Carol, se a gente for falar de projetos digitais, ganhou-se muito o mercado, né? Aumentou muito, era uma tendência do mundo, né? O mundo está se digitalizando, isso é uma tendência, né? Tanto que se fala de evolução digital, que seria a quarta grande revolução do mundo, e a pandemia só fez virar. Então, se você procura, assim, se você busca por vagas para gerenciamento de projeto na parte de tecnologia, na parte digital, aumentou muito a busca, né? E paralelo a isso, eu estou sentindo, né? Eu estou percebendo que agora, no segundo semestre, de maneira geral, está aquecendo bastante essa parte, o mercado para gerente de projetos. Por quê? Porque as empresas elas vão ter que correr atrás desse tempo parado, né, de 2020. Então, elas vão ter que fugiu a palavra. Elas vão buscar, né, esse prejuízo que elas tiveram com esse isolamento social, né? Então, agora no final do ano, eu acredito, estou percebendo que vai surgir muitas oportunidades para a área de projeto, porque as empresas vão ter que correr atrás desse prejuízo, né? Elas vão ter que fazer acontecer, elas vão ter que fazer com que projetos aconteçam, com que 2021 assim acontecer e daí para cima, né? Ladeira acima. Sim. Que bom, né? No nosso, como você colocou, no digital, a gente realmente, para nós, na própria comunicação, no Octopus, assim, é indiscutível isso, o avanço e o crescimento digital no mundo, né, para todos. Fazer mais aqui uma para você também. Brasil 2020. Pense bem, né? Brasil 2020.
e ainda vivemos numa sociedade machista. Como é ser uma mulher dentro desse cenário e então ocupando uma função de liderança e assumindo responsabilidades que isso envolve? Ser mulher já te prejudicou ou já teve algo que fizesse diferença para você em função disso? Olha, Carol, felizmente para mim não. Eu nunca tive problema pelo fato de ser mulher. Ou eu nunca dei bola para isso, né? Eu nunca tive problema com algum colega meu de trabalho, ou superior, ou colaborador, muito embora que ainda a posição da mulher no mercado de trabalho não é de igualdade, né? Ainda temos salários menores, ainda somos preteridas em cargos, né, em vagas, por conta de que a mulher pode engravidar e se afastar temporariamente do trabalho, a gente sabe dessa realidade. Mas a gente também percebe, até o Kotler diz isso no livro dele, Marketing 4.0, né? Ele apresenta para a gente os JMNs, né? Que são os jovens, as mulheres e os netizens, e as mulheres, o mundo está percebendo como uma força muito grande, né? Tanto quanto influenciadora, quanto no gerenciamento de tarefas, né? A mulher, ela acaba sendo multitarefa, ela acaba sendo, assim, ela tem papel de gerenciadora do lar, gerenciadora da casa, ela cuida do filho, então ela tem muito sistêmica. E eu acho que as empresas que não entenderem e que não usarem a força da mulher, elas estão fadadas a ficar para trás, né? Exatamente, perfeito. Ficar para trás, isso é... Ficar para trás. Hoje, metade dos lares, exatamente, dos lares são sustentados pela mulher, né? Força aí que tem, né, no mercado de trabalho, a mulher. Então, eu acho que isso tende a diminuir cada vez mais. Mas eu, particularmente, eu nunca tive problema, não, Carol. Felizmente, que bom isso para você. Surpreendente até, eu diria. Sim. Eu até fico feliz e isso é o que a gente espera mesmo, que essa pergunta, quando aconteça, a gente passe a ouvir cada vez mais isso, né? Como você colocou, não, para mim nunca aconteceu e assim a gente quer que seja, né? E que esse reconhecimento para a capacidade da mulher seja sempre respeitado e colocado de igual para igual, né? Sem as diferenças, como a gente sabe que existe e que, infelizmente, muitas mulheres ainda vivem. Você, eu, posso dizer também, somos privilegiadas para isso. Sim. Mas assim, o mundo está caminhando tanto... eu acho que essa geração que está vindo, a gente falando da geração Z, essa geração que está vindo, eles essa parte de preconceito para eles que não existe, né? Você conversa com esse pessoal nascido, né, por volta de 95, que é essa geração, o preconceito já não tem muito lugar, né? Então... Espaço, né, Úrsula? Eu vejo, você está falando o time certo mesmo. Eu tenho meu filho, nascido em 98. É dessa geração, absolutamente. Não tem espaço para isso ou fazer distinção. Cada um é livremente para ser e viver o que quiser ser, né? Respeitando sempre. Isso realmente uma característica muito forte. E que bom que está sendo assim, esse novo, o futuro que está aí para nós, né? Que bom. É uma geração que eu gosto bastante de trabalhar com essa geração, de ter contato com essa geração. Eu acho eles muito questionadores, eu acho que eles buscam muito valores, né? Não é simplesmente fazer por fazer, eles têm que ir ao que eles fazem.
É isso mesmo, Úrsula. Não é só fazer por fazer, gente. Esquece, isso daí tá morto, né? Tem um propósito, eles parece que já nasceram com um propósito. Mas aí a gente já está se enveredando para um assunto que eu gosto muito, até por sinal, mas e tão bonito. É propósito. E eles já têm isso dentro deles, né? Essa propositura de viver aquilo que está dentro, e não pelo que o outro acha, Mas ou vale, que minha mãe pensa, ou a sociedade. É mas aquilo isso que está vale aqui, muito né? para os próximos gestores, né, Carol? Isso vale para os gestores, porque quem está entrando na força de trabalho são eles. Eita, Eles são a exato. geração que está entrando. Então, as empresas, mais do que nunca, vão ter que trabalhar com transparência, com geração de valor, com sustentabilidade, que é muito forte para essa geração. Ó, e por fim, então, eu tenho uma pergunta aqui. Com tudo que pudemos, então, aprender com você, entender um pouco mais sobre, então, gestão de projeto, tem uma colocação a fazer. Vimos no nosso país, agora, então, todo esse tempo, batendo muito cabeça, né, no combate à pandemia. Sem uma coordenação única nas esferas nacional, estadual, municipal. Sendo assim, você não acha que faltou um grande maestro, um grande gerente de projetos para então organizar tudo isso e realizar esse enfrentamento com gestão e mais controle? Pois é, Cá. Tirando opiniões políticas, né, da frente, mas eu acho que sim, eu acho que houve uma polarização, né, de ações, de ideias, e isso acontece muito em algumas empresas privadas, inclusive, né, onde eu até comentei, onde não existe uma horizontalização das coisas, cada departamento é cada um por si, Deus contra todos, e faltou, sim, eu vejo que faltou um mediador, né, um facilitador. Exato. Imagina quanto um profissional com esses gabaritos contribuiria, né, para essa... Eu acho que acabou cada um amarrar todas as contas, então olhar para o cenário todo, né, e trazer soluções, caminhos. Eu acho que faltou um facilitador, um mediador, né, alguém que conseguisse olhar o todo, tivesse uma visão sistêmica. Tudo já era uma novidade, né? Assim, a nossa geração, as gerações que estão aqui vivendo esse momento, não tinham passado por algo assim, pelo menos não no Brasil, né? E, aliás, falando assim, se a gente for levar de pandemia, a última foi a gripe espanhola, né? Então, assim, a nossa geração não viveu isso. Então, já era uma situação difícil, e geralmente o ser humano numa crise, isso a gente vê em empresas privadas também, tende a ficar cada um por si, Deus contra todos, né? E eu acho que aconteceu isso. Então, se os dirigentes, né, se os líderes não mediarem a situação, não trabalharem para ter essa despartamentalização, né? Aí vira um palho de gato, que aconteceu bastante isso aqui no país. É isso. Mas seria muito bom que pudesse ter havido e que ainda possa haver, então, para que a gente possa cada vez mais seguir no melhor desfecho para todos nós, né? Cidadãos dessa nossa querida Brasil, de uma maneira geral, em todos os aspectos. Eu fico muito feliz, o nosso papo rolou assim, puxa, correu o tempo para nós, 10:20. Então, assim, eu agradeço muito pela tua participação. A gente teve
algum contratempozinho no áudio, mas na internet, mas acho que nos fizemos entender, levamos o recado a que nos propusemos trazer. Eu agradeço por você compartilhar da sua inteligência, daquilo que você tem. Eu que agradeço aí pelo convite. Conosco, com todos que nos ouviram. Obrigada, gratidão. Obrigada a vocês pelo convite, Cá. Foi um prazer estar com vocês essa 1 hora aí, compartilhar um pouquinho de conhecimento. Foi um prazer enorme. Valeu, muito obrigada. Agradeço a todos por terem estado conosco hoje no nosso Comunicando da Semana, trazendo então informação sobre gestão de projetos, a importância dessa figura dentro de qualquer organização, empresa, negócio, de um job. Eu fico por aqui então, agradeço a todos. Nos sigam a Guardiã da Notícia, sigam a Octopus Comunicação, sigam a mim também, Carol Ferrari 09, Instagram. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só nos procurar. E uma boa noite a todos. Eu espero vocês a semana que vem com mais Comunicando, cheio de notícias e novidades para vocês. Boa noite. Obrigada.